Às 9 com a Cristina Mota, a porta-voz do movimento Missão Escola Pública. Bom dia e bem-vinda. Vemos aqui a diferença que entre o ensino privado e o público tem vindo a acentuar-se e vemos esses resultados nos rankings. Como é que isso afeta os alunos das escolas públicas? Bom dia, Bruna. Agradeço o convite. Afeta, acima de tudo, portanto, a diferença que existe de condições do privado e do público. Claro que depois, em termos de acesso à faculdade, também vão estar aqui, desde logo, consideradas também diferenças, uma vez que as médias também são inferiores. De modo algum, nós podemos pensar que neste momento estamos a educar a elite do nosso país nas escolas privadas e depois os alunos da escola pública encontram logo aqui todo o constrangimento associado a esta situação. É preciso trabalhar para se inverter algo que os rankings nos dizem, mas que os professores que se encontram no terreno já sentem há muito tempo e vêm a alertar há muito tempo. O que é que poderá estar a contribuir para esta diferença que se vê cada vez maior? Só perguntar-me uma situação que é, ano após ano, vemos esta grande diferença. Faz sentido continuar a ver estes rankings ou deveria ser reformatada esta forma de conseguirmos medir o ensino? Ora, nós já verificamos algumas diferenças na forma como os rankings têm vindo a ser apresentados. Portanto, desde o ano passado, verificamos que determinados órgãos de comunicação social já começam a fazer essa diferenciação que é essencial. Ainda me custa ver, portanto, a lista ser ordenada tendo em conta o ensino público e privado em conjunto. Deveria de estar separado. Uma lista para público, outra lista para privado. Relativamente à pertinência de estarem a ser divulgados os rankings, nós, Missão Escola Pública, defendemos que sim. É preciso ter dados, até porque nós estamos na escola diariamente, estamos alertados para esta situação, mas a sociedade em geral precisa destes rankings, precisa destes alertas e não se ficar apenas pelo momento mediático que traz a sua divulgação, mas pensar neles a longo prazo, durante todo o ano, para se encontrarem as respostas. Portanto, nós temos o diagnóstico que precisamos, neste momento, das medidas aplicadas para revertermos esta situação. Nas peças que foram apresentadas há pouco, tomei nota de uma particularidade. Quando se entrevista um aluno, todos eles referiram os professores como sendo o fator que contribui para o seu sucesso. Não referiram as condições, não referiram outros elementos que também são determinantes, como, por exemplo, o número de alunos por turma, que é bastante determinante também para o sucesso do aluno. Mas reparem que se falou nos professores. E se não se investir na atratividade da carreira dos professores, estas diferenças vão estar mais acentuadas. Até porque, relativamente também às peças e no que diz respeito ao fator que contribui para termos o sucesso nos colégios, que foi logo vários dos exemplos apresentados, a estabilidade do corpo docente, a proximidade do corpo docente e também a dimensão que nós estamos a falar. Regra geral, um colégio tem sempre uma dimensão relativamente ao número de alunos que comporta, inferior ao número de alunos que nós temos nas escolas públicas e que implica também recebermos todo e qualquer aluno, independentemente dos processos disciplinares que ele tem, independentemente portanto, do seu percurso e relativamente às notas que tem nos anos anteriores, o que não acontece nos colégios privados, principalmente estes que lideram as listas, têm listas de espera anualmente para ingressarem. Ora, lá está, vão fazer uma seriação que, além da seriação que o poder socioeconómico desde logo está a implicar, também eles poderão escolher os alunos que vão estar naquele colégio. Portanto, é muito importante nós termos noção destes valores, destes números, percebermos a diferença e percebermos que existe aqui, de facto, algo que é evidente, mesmo só considerando as escolas públicas, a diferença entre o Norte e o Sul. O que é que está aqui a diferenciar o facto das escolas a Norte terem melhores resultados do que a Sul? E nós entendemos que será certamente a questão da atratividade da carreira, da falta de professores que se está cada vez a acentuar mais e enquanto não tivermos medidas que revertam essa situação, nós não vamos conseguir alterar. Mas é importante, até porque nós temos também dados relativamente, por exemplo, aos fatores socioeconómicos que este ano também estão incluídos e que também estão divulgados. Por exemplo, o Jornal Público, o que é que faz? Compara a nota que o aluno teve com a nota esperada, tendo em conta o seu contexto socioeconómico. São dados muito pertinentes que deverão também alertar as direções das escolas, as autarquias, perceber aqui o que é que poderá ser feito. Porque, por exemplo, este apoio socioeconómico resulta não só do contexto familiar, do agregado familiar e dos rendimentos que fica logo a limitar também o acesso ao primeiro, ao segundo escalão, como nós dizemos nas escolas, mas também outros. Por exemplo, as autarquias poderão também ter aqui uma intervenção. Nós, Missão Escola Pública, sempre defendemos que a autarquia dentro da escola deve ter um poder muito limitado. No que diz respeito, por exemplo, a questões pedagógicas, não deve interferir, mas tem
possibilidade de interferir noutros campos, como, por exemplo, a aquisição de transportes ou, portanto, a questão da alimentação aos alunos até na pausa letiva para alunos mais carenciados, o que faria toda a diferença, e os rankings hoje também mostram isso, que aquelas escolas que apostam neste apoio socioeconómico aos alunos mais desfavorecidos conseguem fazer diminuir a diferença relativamente a outras que não o fazem. É todo um conjunto para os melhores resultados dos alunos. Exato. Há também dados importantes que penso que traz, nomeadamente os alunos sem professores e também as condições para as provas digitais, que têm influenciado nestes resultados. Nós ontem, a Missão Escola Pública, lançámos um alerta no final deste segundo período, ou de semestre para outras escolas, relativamente às condições com que nós terminamos agora esta fase e vejamos, já estamos a terminar o segundo trimestre do ano letivo. E continuamos com o mesmo número de alunos sem professor que já tínhamos o ano passado, os 44 mil. Portanto, as medidas que foram, entretanto, implementadas não estão a surtir efeito e, portanto, precisam ser revistas. Outro dos pontos que nós também chamamos a atenção diz respeito às provas final de ciclo e as provas moda que continuam a estar previstas no formato digital. Ora, tivemos as provas ensaio, que de algum modo iriam analisar a capacidade digital das escolas. Nós verificámos de imediato, para já, porque as condições onde decorreram não são aquelas que os alunos vão encontrar nas provas. Portanto, logo estaria sempre aqui uma análise condicionada. E depois também tivemos informação que foi lançado neste momento um inquérito através do Ministério da Educação, para que as escolas consigam referir neste momento o que é que precisam para conseguir essa garantia de capacidade digital. Portanto, concluímos que o relatório, que não é público ou não foi divulgado, relativamente às provas ensaio, de modo algum veio trazer estabilidade ou garantir a equidade a todos os alunos. Tendo em conta tudo isto, nós entendemos que, pelo menos, as provas finais de ciclo de 9º ano, português e matemática, que vão incidir na avaliação do aluno, vão ter 30% de ponderação na avaliação do aluno, deveriam voltar este ano ao formato papel e não passarem ao formato digital até que estejam, de facto, asseguradas todas as condições. Relativamente às provas de moda, se entendermos também se o Ministério da Educação que não estão reunidas todas as condições, poderá ser considerada uma amostra e depois, então, tirar as conclusões, como já se faz com o PISA e outros estudos internacionais. Muito bem, e ainda há muito a fazer. Cristina Mota, obrigada e um bom dia. Obrigada, bom dia.